Fala, gestores de alta performance! Estamos aqui hoje para dar início ao novo projeto aí, eu, e o Filipão, construindo aí um podcast feito para você construir uma cultura de gestão na sua empresa. A nossa missão é fazer com que você possa ter processos bem definidos, possa ter uma cultura forte, uma liderança eficaz e principalmente ter dados para tomar decisão. Não é isso, Filipão? Perfeito, não tinha como começar diferente. Quem conhece o Ciríaco aqui sabe que se não começar com fala, gestor de alta performance, você não tá falando com o Ciríaco. Pra gente começar, eu acho que é interessante, Ciríaco, você trazer aqui que o Ciríaco foi o padrinho aqui do nome do nosso podcast. E na primeira vez que ele sugeriu, eu já falei, não fala mais nada. Tá escolhido, né? Porque ele fez uma junção de dois temas que a gente mais trata junto com os empresários, né? Além de outros adjacentes, mas volta e meia a gente acaba batendo nesses dois temas, que é cultura e gestão. Eu queria que você explicasse, antes da gente entrar no tema específico, né, de hoje, por que cultura e por que de gestão? O que veio na sua mente quando você quis juntar essas duas coisas e por que soa tão legal assim? O grande desafio, né, Felipe, que a empresa enfrenta para poder ela resolver os problemas, ela está ligada, na maioria das vezes, ou pela cultura, que está fraca, a equipe está desengajada, as pessoas não conseguem viver aquilo que o dono acredita que é o melhor para a empresa, e isso vai afetando o dia a dia. É como se contaminasse o cafezinho lá da Copa todos os dias, né? Então, a cultura no final do dia, ela pode fortalecer a estratégia ou ela pode realmente acabar com a estratégia. Uhum. E para que você possa ter uma empresa e ter alta performance na sua condução, é preciso você fazer gestão, né? E aí, quando eu falo de gestão, a gente não fala só gestão na empresa dos indicadores, não é só gestão das pessoas, mas é a gestão da própria vida, né? Como você mesmo gosta de falar, né? Não existe gestor de alta performance que não cuida do corpo, que não faz gestão das emoções, que não faz gestão das limitações também físicas e emocionais. Então, é cultura de gestão na vida e na empresa, né? E aqui a gente vai trazer para vocês conteúdo de gestão empresarial, conteúdo de vida pessoal, vamos trazer convidados que vão nos ajudar a performar também na alimentação, na saúde, enfim, porque não adianta nada você ter muito resultado na sua empresa, ter muito resultado se valer o preço de ser a sua saúde ou ser a sua saúde mental. Então, esse aí é o nosso fundamento, é para que a gente possa fazer gestão da própria vida. E como você faz uma coisa, na verdade é como você faz todas as outras, né? Então, se você faz uma coisa certo dentro da sua vida, provavelmente você vai fazer coisa certa dentro da sua empresa e vice-versa, né? Show de bola! Vamos lá? Vamos lá. Senhores, o que é que a gente pensou para o dia de hoje, né? É uma coisa que sempre está, toda hora a gente está ouvindo nossos clientes, os nossos parceiros, e a frase é: como fazer a minha equipe seguir processos, né, Felipe? Então, Eis a questão, né? Como é, dizem, né? E alguns clientes até falam assim, Felipe, ou Ciríaco, né? Ou time, como eu faço as pessoas fazerem? Só isso, né? Como eu faço as pessoas fazerem as coisas, né? E eu, depois que um dos meus clientes, né, veio com essa. Tava com uma demanda de gerenciamento e tal, daí ela quis desabafar e falou assim: Felipe, eu só preciso que você me responda uma coisa. Existe algum treinamento em que eu possa ajudar as pessoas a fazerem as coisas? Como eu faço as pessoas fazerem? E naquele momento eu não tinha resposta, assim, né? Porque você pensa assim, nossa, é uma gama de coisas assim gigante, né? É difícil você dar uma resposta para isso, né? E eu tenho formação em engenharia, então a minha parte racional ali ficou já na minha cabeça. Felipe, você precisa pensar numa fórmula, você precisa pensar num acrônimo, numa letra, algo que consiga explicar, né? E aí, trazendo um pouco é, como eu faço as pessoas fazerem, como eu faço as pessoas seguirem os processos, eu lembrei lá de gestão de pessoas, tem o chá, né? Da competência, habilidade, né? E atitude. E aí eu comecei a estudar e comecei a evoluir, né? Tanto que quando alguém me pergunta o que um funcionário precisa ter para dizer assim que ele é completo, né? O que ele precisa entregar e tal. Daí foi indo do chá, daí virou chave, depois virou chaves, depois virou chaves com dois S's,
né? E aí eu vou explicar o que eu enxergo sobre esse Chaves e por que ele ajuda a gente a esclarecer como esse Chaves pode ajudar as pessoas a fazerem as coisas. E um detalhe, né? Que a gente combinou, a única coisa que a gente combinou aqui antes de entrar na sala é: nós não vamos conversar nada antes, para que seja espontâneo, tanto da minha parte quanto da sua, que você não sabe o que eu vou te responder aqui. Mas a gente combinou uma coisa só, que era o tema. O que a gente vai falar hoje, né? O tema vai ser esse, então tá bom. Então para, não fala mais nada, que eu vou pensar aqui, você vai pensar daí, depois a gente se encontra à noite e fala, né? Então, quando a gente traz essa problemática, né, como eu faço as pessoas fazerem as coisas, eu já subentendo que as pessoas não estão fazendo ou não estão seguindo. Esse é o grande problema que a gente ouve. E aí eu tento trazer uma causa para depois propor uma solução. E a causa está nessa fórmula Chaves. Então eu comecei a perceber que o C do Chaves é conhecimento teórico, né? Então por que a pessoa não segue um processo, por que ela não faz alguma coisa? Simplesmente porque ela pode não saber aquilo. Eu não sei, né? Faz um brownie, que é um dos seus negócios, né? Faz um brownie. Não sei, não tenho a mínima ideia. Qual é a receita, né? Então, essa é uma fração da causa do que porque as pessoas não fazem ou não seguem os processos, né? O H é da habilidade que é ligada à prática do dia a dia. Então, eu posso ler a receita, mas se eu nunca executei a receita, pode ser que não saia da melhor forma possível, né? Ou eu não saiba nem por onde começar de fato ali na prática, se a receita não está muito bem explicada. Então, a pessoa pode ter o conhecimento teórico, né? Ou não ter, e não saber na prática. É um outro motivo da pessoa não conseguir executar. E o A ali da atitude e ação, a gente vai separar o A da fórmula porque é justamente a resposta que a gente quer encontrar. Por que as pessoas não fazem? Por que elas não agem? Então o A está isolado, né? Então se a gente fosse jogar do lado de lá da fórmula, né? Chaves é igual a alguma coisa, e a gente passou o A para um outro lado, o A ficou negativo, que é a falta de atitude. Então a resposta está nos outros componentes da fórmula. Então a gente falou de conhecimento, falou de habilidade, a ação está do outro lado da fórmula. Depois vem o V de valores, que pode ser o seguinte: eu simplesmente não acredito nas mesmas coisas que você. Então eu não vivo os mesmos valores, eu não tenho aderência, às vezes eu nem sei por que eu estou aqui nessa empresa, então eu relaxo e aí eu não faço, talvez porque eu realmente não quero e não me identifico com aquilo que você está defendendo. Pode ser um problema de alinhamento colaborador para com empresa, para com dono, para com líder, que é a principal pessoa que influencia uma pessoa a fazer. Então a gente falou de não sei exatamente como fazer, não sei fazer na prática e não vivo os mesmos valores que você, então não acredito provavelmente nas mesmas coisas. Felipe, eu acho que antes da gente partir para pro acrônimo todo, vamos dar uma pausa que é para dar tempo das pessoas poderem anotar, né? E ajudar eles a aplicar isso na prática, né? Hoje, como é que eu poderia identificar se a pessoa tem os mesmos valores que eu? Para mim é a principal pergunta que você tem que fazer, se fazer, né, para si mesmo é: o que me irrita profundamente na minha empresa hoje? Legal. Então, a partir do momento que aquilo te irrita profundamente, isso tem um vínculo muito íntimo com um valor seu. Só te irrita profundamente porque provavelmente fere um valor seu. Então, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu estava criando lá o código de cultura da minha empresa, e eu me fiz essa pergunta, né? O que me irrita profundamente aqui na minha empresa? Então, na empresa, na época, eu tinha uma construtora, e aí um caso muito vívido veio para mim, era quando um engenheiro de alguma das nossas obras, ele não queria colocar uma lata de tinta no carro para levar para uma outra obra que ele já ia passar na frente, por exemplo. E aí o argumento era: eu não sou pago para carregar tinta, né? Cara, aquilo me irritava assim de um jeito, né? Então eu prestei atenção nisso, então eu percebi que isso feria um valor meu. E para mim isso era sinônimo de preguiça, desleixo, né? Falta de cuidado. Então, qual que era o contrário de preguiça para mim? O contrário de preguiça era energia. Então, a partir daquele momento, um dos nossos valores foi energia. Então, se a pessoa quer encontrar o que é um valor que representa aquilo, né, na empresa dela, é o que me irrita profundamente. E aí, a gente pode pegar esses valores que a gente definiu e aplicar num processo seletivo, por exemplo.
né? Um outro valor nosso lá era autorresponsabilidade, foco, algo nesse sentido, e que a pessoa era, por si só, ela tinha que tomar boas decisões, ter foco e executar aquilo, porque como a gente mexia com obra e construções, se a pessoa não tiver foco e não souber tomar decisões rápidas, às vezes os custos e os desperdícios são enormes, né? Então, quando a gente fala de obra, não existe desperdício ou prejuízo de R$ 100 numa obra. É 10 mil, é 20 mil, é 100 mil, né? Nossa. Então a gente precisava de autorresponsabilidade barra foco. Então, a gente procurava criar perguntas, que a gente chamava de perguntas disfarçadas, para tentar descobrir na entrevista se a pessoa tinha aderência àquele valor ou não, sem que ela soubesse o que eu estava perguntando, né? E essa é uma outra ferramenta. Então vamos lá, vamos pegar esse valor aí, autorresponsabilidade barra foco barra saber tomar a decisão por si só, né? Que o engenheiro, quando ele estava numa obra, se tinha algum desperdício, alguma decisão que ele tinha que tomar, ele tinha que saber o que ele ia fazer ali sozinho, né? A pergunta que a gente fazia na entrevista não tem nada a ver com você tem foco? Porque qual é a chance da pessoa responder sim ou não, né? Ela vai responder que sim, Claro. né? A chance dela mentir é gigantesca. Então, o que a gente perguntava? Olha só que curioso. Com que frequência você costuma fazer favores a outras pessoas e como isso impacta nos seus resultados ou na sua vida? Caraca. Quando eu perguntava isso, o cara não tinha a mínima noção do que eu estava querendo perguntar para ele, né? Então, veja, tem gente que acha que fazer favor é positivo. E dependendo da circunstância da vida, é realmente positivo. Mas dependendo da circunstância, não é positivo. Então tinha gente que respondia assim: nossa, eu sou uma pessoa muito solícita, eu procuro ajudar todos da minha equipe, inclusive minha mãe mora comigo e eu ajudo ela toda vez e não sei o que, tal, tal. Enfim, eu faço tudo para todo mundo. E na verdade o que eu tava procurando era um pouco oposto. Era assim, cara, eu até faço favores para algumas pessoas, mas em primeiro lugar, eu prefiro ou eu preciso entregar os meus resultados, bater minhas metas, cumprir minha agenda, né, tomar as minhas decisões e ajudar também sem que a minha entrega seja comprometida num primeiro lugar, vamos dizer assim. Então, dependendo do que a pessoa responderia, né, eu já direcionava esse cara tá aderente, esse cara não tá aderente. Então, para o empresário que está anotando as técnicas e as ferramentas, né? O tema valor e aderência de valores, né? Que nada mais é do que comportamentos que a gente espera das pessoas, né? Primeiro, você pode fazer essa pergunta, o que me irrita profundamente, e quais são as perguntas que eu faria num processo seletivo de uma forma disfarçada ou velada para identificar a aderência desse valor, né? Antes que a pessoa entre na sua empresa, porque custa caro contratar, custa caro demitir, e o filtro da cultura, antes de entrar, é a melhor forma possível, né? A gente filtrar ali naquele momento, diminuindo as chances de mentiras aí. E aí? Caraca. Sensacional, sensacional. É, eu acho que o- esse, esse filtro que a gente faz na entrevista, ele é a primeira gota que você pinga dentro da tua jarra de cultura, né? Então, Perfeito. a hora certa que tem da gente ir construir uma cultura forte seria na contratação. Mas muitas vezes, quando a gente começa uma empresa, a gente chama alguém conhecido, um primo, um amigo, e vai fazendo, e depois a pessoa que está ali, ela era muito boa naquele momento quando começou, mas depois ela passa a não ser porque a gente evoluiu, a empresa cresceu, foi para outro nível, e ela muitas vezes não fica para trás. E aí, ou você toma a decisão de desligar, ou você vai ter que investir tempo, dinheiro e energia para treinar, né? E aí Haja energia, e né? haja energia, né? Pra treinar. E aí Esse eu caso acho é que é uma difícil. coisa que é legal, tá? O Felipe falou sobre na entrevista você fazer perguntas estratégicas. E aí o que é que está por trás disso, né? Na psicologia a gente traz assim, ó, o passado explica o presente e prevê o futuro, né? Porque seres humanos são capazes de transcender, são capazes de mudar o destino, são capazes de procurar outra rota para isso. E aí, se você observar, o Felipe perguntou, ó, hoje, né? Em algum momento, você tem ajudado pessoas para poder te contribuir para conseguir chegar no teu resultado? Ou seja, fui lá no passado, fez uma pergunta para a pessoa de no passado, se ele já fez ou ele tem atitudes do passado que poderiam justificar ele fazer ela no presente e prever que ele vai fazer no futuro. Então, num processo seletivo, nunca pergunte se a pessoa é, né? Pergunte para ela se ela fez ou ela foi, ou ela participou e em que momento e trazer evidência disso.
E aí, Perfeito. importante, vai lá, pergunta e preste atenção como ela responde, porque o fato do corpo dela responder, né, eu te dou uma dica também, procura aí no YouTube, no Spotify ou em livros, né, por exemplo, o corpo fala, tem muitas técnicas de você identificar se a pessoa está falando a verdade ou se ela está omitindo, se ela está dando sinais de que não está falando a verdade. Perfeito. Você tocou num ponto que eu menciono, né? Esqueci de mencionar hoje, mas você foi cirúrgico aí no que você falou agora, que a ideia das perguntas é sempre tentar resgatar uma história real vivida pela pessoa. Então, qualquer pergunta que você for fazer em que seja possível resgatar uma história, ou me conte um caso, me explique a última vez, fale sobre como você se sentiu quando, né? Então, coisas que resgatem a história real dela. é, Quando ela não sabe por que que eu tô perguntando, e quando eu peço uma história real, a chance de mentir é muito baixa. Por que que eu bato nessa tecla da chance de mentir? Porque uma das maiores falhas, né, durante os processos seletivos é aceitar tudo que o candidato fala ou dar a oportunidade dele mentir. E, infelizmente, muita gente mente para entrar, né, para aproveitar aquela oportunidade ou até com medo, né, de ser expurgado do processo seletivo ali, por ter falado alguma coisa. Então, trazer esse caso de histórias. É isso aí. E você falou da questão da a cultura é água ali, né? Então, se você faz essa contratação ruim, pensa que você está pegando uma gota de barro, de sujeira, e você está pingando na sua água, né? Que é a sua cultura. A sua cultura estava cristalina. A partir do momento que você pingou aquele veneno, aquela sujeira, aquilo ali já vai se alastrando na sua empresa e você nem percebe, né? Então, isso é um grande problema, né? Vamos seguir no Vamos acrônimo ou não? seguir, vamos lá. Então paramos A no, gente, no depois, V. depois a gente pode voltar para cada uma dessas letras, porque tem solução para cada uma dessas letras para a gente fazer com que as pessoas façam, né? A gente tocou ali no V, né? De vivência de valores, que nada mais é do que eu não acredito ou acredito naquilo que você faz, né? A gente pode voltar no C e no H também. Então a gente falou do C e o H, pulou o A, que é o grande motivo da nossa equação aí, tem o V. O E, ele está ligado à entrega técnicas de resultados. O que está ligado a isso? Essencialmente qual é a minha meta, né? O que que eu preciso entregar em termos tangíveis? E quando a gente fala de meta, né, a gente vem aquela coisa de smart, toda aquela, de um jeito específico, qual é a minha meta, quais são as métricas envolvidas, qual é a quantidade, qual é a direção, qual é a data, né? Então, a meta é uma coisa muito fácil, né? A meta, em teoria, né? A composição de uma meta é muito fácil. Não bater a meta é fácil, né? Mas a composição de uma meta é fácil. A meta, ela parte de um indicador, que nada mais é de um indicativo de uma dor, né? Eu meço aquilo que me dói. Então, eu tenho uma métrica que eu tenho que medir, eu tenho uma direção para essa métrica. Normalmente, ou eu quero aumentar, ou eu quero diminuir. Eu pego e coloco um número para isso. Quanto, né? Quanto em reais, em percentual, em número, e qual é a data. Então, às vezes, por incrível, tão óbvio, quando a gente está falando assim, me parece óbvio, mas às vezes a gente vai, o funcionário não está entregando. Eu digo que todo passo zero, né, de um processo de gestão é qual é a sua meta. E 99% dos lugares que a gente vai, se você perguntar qual é a sua meta, a pessoa não sabe. Ou a pessoa lá de baixo, né? Do chão de fábrica, da operação, que normalmente é quem executa o processo em si, né? Então, já vem para o gestor também. Qual é a sua meta? Então, se o cara tem conhecimento teórico, habilidade prática, identificação com os valores e sabe a meta, provavelmente ele vai ser instigado a agir, né? Saber a meta leva a um motivo para a ação, né? Que é a motivação também. Eu preciso atingir alguma coisa. E a gente sabe que o ser humano é movido a deadline, né? A prazo, né? Se a gente não tivesse marcado a data e o horário para gravar esse podcast, a gente ia ter empurrado de novo, e de novo, e de novo, e talvez nunca teria gravado. Assim, né, como para tudo na vida, né? Se você tem 5 dias, você vai ocupar os 5 dias. Se você tem 10, você vai ocupar os 10. Se você tem um, você vai entregar em um, né? Então, o E está ligado à entrega de resultados técnicos, que está intimamente ligado a indicadores e metas. Então, a pessoa precisa ter essa clareza. Ô Felipe, e quando a gente fala de entrega técnica, né? Pensando num contexto, eu tenho que fazer uma avaliação se a pessoa é
capaz de entregar aquilo, né? Por exemplo, você foi dono de construtora, né? Contratar um engenheiro que está começando, ele ainda provavelmente não tem a capacidade técnica ou nunca construiu, por exemplo, um prédio de 15 andares. Uhum. Então, a habilidade dele de fazer essa entrega técnica tende a ser menor num primeiro momento, mas com o tempo, com o período, instrução, isso vai poder medir também. Certo. Então, eu tenho que levar em consideração se a pessoa que eu quero que ela faça, que ela siga o processo, ela é capaz de entregar o que a gente espera no resultado final. Exatamente. E aí vem um alinhamento de expectativas, né? De alinhamento de competências e tal. A gente mede as competências da pessoa, analisa o histórico, o background, o que ela já fez, o que ela não fez também através de entrevista ou provas técnicas, né? Pra gente saber até onde ela consegue ir, né? Pra gente poder ajustar isso. Eu digo que a fórmula da satisfação nada mais é, para qualquer área da vida que a gente queira medir a satisfação, resultados menos expectativas, né? Então, se o meu resultado é muito maior do que a minha expectativa é muito maior que o meu resultado, vai haver um desbalanço aí na satisfação. Então, se eu estou contratando uma pessoa em que eu não sei até onde o que ela já entregou, até onde ela pode ir, a minha expectativa pode estar desregulada, né? Então, se o resultado dela for menor, né, vai ser uma grande frustração. Eu dou o exemplo lá do prazo de entrega, né? Se você vai comprar qualquer coisa na Amazon, num delivery e tal, entrega prevista em 10 dias, aí chega em 5, né? Uau! Uau! Né? Então, o meu resultado foi muito melhor do que aquilo que eu esperei, né? Mas tinha um número, tinha uma previsão e foi muito melhor do que aquilo que eu esperei. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas. Agora, como que eu vou saber qual meta exatamente colocar para aquele perfil? É uma análise um pouco mais ampla, né? A gente pode... Eu digo que a gente tem níveis de comparação. A gente pode pegar mesma função dentro da empresa e comparar os resultados entre pares. Então, qual é o mínimo que uma pessoa nessa mesma função já entregou historicamente, qual é o máximo que uma pessoa nessa função já entregou historicamente e qual é a média, né? Ali a gente já tem o conhecimento sobre metas que está dentro da empresa, né? Então, se eu quero bater uma meta de produtividade, vamos pegar o exemplo aqui de construtora, né, que foi o que eu puxei aqui, mas é aplicável a qualquer coisa. Se eu tenho um pedreiro lá, tenho pedreiros na minha empresa. Eu sei que um pedreiro pode produzir 10 metros quadrados de alvenaria, outro 15, outro 25, né? Então eu já tenho uma faixa. Opa, é de 10 a 25. Eu sei que uma meta mínima pode ser 10 e uma meta máxima pode ser 25. Aí eu tenho que replicar o conhecimento do de 25 para os outros que nunca bateram meta, para equalizar esse atingimento de meta e talvez colocar uma meta Dilma, né? Dobrar a meta, né? Dobrar a meta no futuro aí. Mas então a gente tem o conhecimento interno. Esse conhecimento ele é através de histórico, né? Então, eu nunca medi nada na minha empresa, não sei colocar meta, nem sei quantas as pessoas da minha empresa produzem. Então, você tem uma faixa de tempo que é saudável você estabelecer ali, normalmente uns 60 dias, 90 dias, para você entender as tendências, né? Então, poxa, eu vou medir os primeiros 60, os primeiros 90, né? Para saber o que está aparelho ali, óleo máximo, média e mínimo, para começar a tentar estabelecer uma meta futura com base no conhecimento interno, né? E eu também posso fazer um famoso benchmarking, né? Posso perguntar, posso ir em outras empresas, posso conversar com colegas do setor e tentar copiar isso. E aí depois tem o benchmarking nacional ou internacional, né? Até quanto os melhores do mundo conseguem chegar, né? Tem indicadores que vai fazer sentido a gente olhar isso, tem indicadores que não vai, né? Então, no meu caso também de construtora, por exemplo, né? A gente tinha meta de lucratividade. Eu quero atingir tantos por cento de lucratividade. Mas eram dados sensíveis, eu não conseguia isso com benchmarking do setor ali regional. Então, eu não sabia se o meu estava muito bom, estava muito ruim, não tinha muito compartilhamento disso entre os concorrentes, os colegas ali. O benchmarking que eu fiz foi olhar as empresas, as incorporadoras e construtoras com capital aberto na bolsa, por exemplo. Qual é o EBITDA médio? Qual é o EBITDA da melhor, né? Da pior EBITDA ali, né? Vamos dizer, é a principal margem ali, que é um indicativo de geração de caixa, né? Provável geração de caixa. Então, que também vai dizer se a empresa está saudável, é lucrativa ou não de certa forma, né? Mas enfim, olhava o lucro, esse era o meu benchmark. Uhum. Então, naquele momento, fazer um benchmarking a nível nacional mesmo, que a minha construtora fosse só da minha cidade ali, né? Regional mesmo, para mim fazia sentido. Então,
É possível chegar até aqui porque o melhor do Brasil já chegou até aqui. Então resumindo, né, sobre metas, ter histórico, ter medições internas, medições aos meus pares ali, aos concorrentes, ao benchmarking com os meus colegas e a nível nacional quando for ok, né? Isso a gente pode replicar a nível empresa, a nível colaborador, todo mundo precisa ter meta, né? Então, o dono precisa, a empresa precisa, o líder precisa, o, o pessoal da operação precisa. Esse é o mundo ideal, né? Legal, Então, legal. quando as pessoas têm metas, elas têm datas, elas têm uma quantidade, a chance delas se moverem é É maior. maior. Então, aí a chance delas executarem algo é maior. Então, quer dizer que quanto mais eu tenho clareza e eu tenho uma cultura de olhar para o objetivo, ter data para ser realizado e perseguir esse indicador dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, fazer isso vai nos ajudar a aumentar a capacidade das pessoas seguirem o processo. Exatamente. Porque, veja, as pessoas não fazem basicamente porque elas não sabem ou não querem, né? Então, o C e o H, né, do conhecimento e habilidade, está ligado ao não saber. O V dos valores e o E da entrega vai estar ligado ao não querer. Porque se eu não tenho aderência aos valores, ou eu não tenho aderência àquela meta, ou nem acredito na meta, que é outro ponto que a gente falou aqui, né? Uma coisa é a meta que o gestor ou o dono quer impor, e outra coisa é a meta que o colaborador acredita, né? Que ele pode atingir. Então, se eu não acredito, eu não enxergo que é possível aquilo, eu nem vou querer fazer aquilo, porque não vai dar de nada, né? Não vai dar em nada. Então tá ligado ao querer, ali o E, né? Fui Legal. claro? Maravilha. Vamos agora para Vamos. o Tem mais. restante. É o Chaves com dois S, né? É o Chaves com dois S. Então, o outro S está ligado a suporte. Então, ele pode estar ligado. No caso da operação, né, do cargo operacional, é ele não ter um suporte. Então, quem que é o suporte da operação? O líder e os seus pares, né? E a função do líder nesse caso, o S do líder, é ser suporte, né? Mas o operacional também pode ser suporte dos pares deles. Então, se ele entende, se ele percebe ali que ele não tem um suporte, e esse suporte está ligado, pode ser também ligado à motivação e tal, mas também está ligado a comprar as mesmas brigas, pode ser também um suporte ligado a fornecer recursos para que eu consiga fazer aquilo, ou seja, cara, eu até quero executar isso, eu sei como executar isso, eu sei que eu consigo bater essa meta porque eu já bati antes, mas eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho, o fulano de tal não está comprando a briga junto comigo, então isso vai estar ligado também ao fato da pessoa não querer ou não conseguir Uhum. executar o processo. Então, quando eu acho que o principal do suporte são essas duas coisas. Seja o suporte de comprar as mesmas brigas. Vamos lá. Eu sou um colaborador e o meu gestor, eu e o meu gestor estamos alinhados no que nós temos que atingir. Nós dois acreditamos nas mesmas coisas e um é suporte para o outro. Eu sei que quando eu tiver um problema eu posso contar com ele. E o meu gestor fornecer os recursos necessários. E assim, às vezes, quando a gente está falando aqui, parece que é banal, assim, né? A gente fala, pô, no mínimo que você tem que ter a ferramenta, né? Mas tem lá a pesquisa da Gallup, né? Que é se não for a maior, é uma das maiores instituições de pesquisas de RH do mundo, né? Uma empresa americana que faz estatísticas e tal, tem vários cientistas na base da Gallup e tal. Eles medem engajamento e tal. E a causa número 1, né, de falta de engajamento é não sei o que é esperado de mim no trabalho. E a segunda causa é não tenho os recursos necessários para executar o meu trabalho. Então, por mais óbvio que pareça, é o argumento número 1 e o número 2 que as pessoas não têm. Então, de fato, você como gestor, como dono da empresa, observe atentamente, assim, lá na ponta mesmo, assim, lá com o pessoal, né, da operação. Esse cara não está fazendo por falta de recurso. E, assim, às vezes são recursos, assim, pegando agora a parte industrial, quando a gente vai numa empresa, você vai lá na parte de operação, de manutenção, o cara tá executando o processo num sofrimento, às vezes ele demora 2, 3 horas para desengatar um negócio da máquina lá e tal,
que poderia ser resolvido em 5 minutos com uma furadeira de R$ 300 ali, uma parafusadeira, sabe? Não tem os recursos para executar o processo, que é executar o processo de manutenção. Ou por que que ele não executa o processo na sua plenitude, né? Não atinge o prazo que a gente quer daquele processo? Por que ele demora 2, 3 horas para fazer um negócio que demoraria 10 minutos? Porque não tem parafusadeira, bicho, né? Então, uma das causas das pessoas não executarem é não tem os recursos suficientes para isso. E eu acho que também uma coisa que é legal, que vira e mexe a gente encontra isso, né? É simplesmente porque a pessoa que está ocupando o cargo, ela não foi treinada suficiente como realmente deveria ser, e ela encontrou uma forma dela fazer, né? Uhum. Dela imputar. Por exemplo, CRM, né? Uma dor muito grande, né? Muito. Todo time de vendas, todo gestor comercial, ele tem uma dificuldade para que os vendedores possam usar o CRM. Que preencha o CRM, que Desculpa, que executem o preenche, processo de execute o preencher processo, né? CRM. E aí, qual é o ponto? Quando a gente vai enxergar o que é que a pessoa chegou, não foi treinada no CRM, não foi supervisionada para ver se ela realmente estava sabendo fazer, ela não teve suporte para poder fazer aquilo acontecer, só disseram a ela que ela tinha que colocar as informações. E aí, ela viu lá um monte de coisa que teria que ser feito, pô, mas ela viu, pô, dá para preencher só nome, telefone e e-mail. Pronto, eu vou fazer isso, tá tudo certo. Ninguém reclamou ainda. Ninguém Eu reclamou. vou preenchendo só esse pedacinho aqui. Aí quando vai se dar conta para poder pensar num planejamento estratégico, olhar uma estrutura para saber por que não está batendo meta, por que não está convertendo, aí vai ver que a gente não tem um dado suficiente para entender por que foi perdido, da onde foi que veio esse lead, e aí tudo isso. E aí, quando a gente não tem o dado, uma coisa que a gente falou hoje ainda atendendo um cliente é, quando a gente não tem dado, vira um festival de opinião. Todo mundo tem opinião. Não, isso aqui foi por causa disso, isso aqui foi por causa daquilo. Tá, eu acho que é melhor assim. E aí eu sempre venho com a frase do William Deming, lá o pai da qualidade, em Deus eu acredito. Todos os outros tragam-me dados, né? Então, assim, cara, se você tem uma ferramenta que você consegue analisar os números e tal, cara, contra fatos, né? Não precisa falar mais nada, né? E através dos fatos, dos números, é que a gente consegue encontrar as reais causas das coisas que, consequentemente, vão direcionar o quê? A melhoria de um processo, a criação de um novo processo e a melhoria da execução. Então, o recurso gerou a visualização de um dado, né, que gerou uma análise de causa, que gerou ou uma melhoria de processo ou a criação de um processo inexistente, que vai permitir que a execução seja feita e assim a roda gira, né? Exatamente. E eu acredito, né, na minha perspectiva, que ninguém sai de casa pensando em falhar. Ninguém sai de casa. Hoje eu vou lá e vou preencher o CRM da forma errada. Hoje eu vou lá e simplesmente não vou seguir o script que estava previsto. Uhum. Ou eu não vou fazer aqui a economia que tem que ser feita. Uhum. Ela só não faz por alguns motivos. Né? E a maioria deles é porque não tem um acompanhamento de perto, mas o principal, não é explicado o propósito das coisas. Né? Quando a gente fala para o vendedor, cara, se tu preencher o CRM, tu vai vender mais. Aí ele, tá, beleza, me prova. Traz dados aqui para mim. É isso que ele está pedindo para você. Isso aqui você, pô, tá na agonia. Mesmo que não seja diretamente. É isso que ele está pedindo, mas ele não falou, às vezes, Ele não verbalmente, mas ele é não o que fala. tá querendo, né? Muitas vezes ele não fala, que nem ele sabe. Ele está no estado de inconsciente, incompetente. Ele nem sabe que não sabe. E aí você acabou de pegar o gancho do último S, né? Que eu falei que é Chaves com 2 S no final. Que é o sucesso pessoal. Então por que que isso é bom para mim? Isso. Então, por que que eu não executo o processo? É porque eu não sei porque é bom para mim. E pode falar o que queira, né? O ser humano é egoísta em algum nível. Ele quer o benefício para si. Né? Tem até um livro lá, O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, que ele fala sobre isso também. Então, assim, em alguma medida a gente quer um benefício próprio, senão a gente também não faria várias coisas, né? Total. Saúde, família, emprego, a gente precisa buscar um benefício próprio. Então, se eu posso ter o conhecimento teórico, habilidade prática, a gente acredita nas mesmas coisas, eu sei a minha meta, eu tenho os recursos, mas isso não me gera benefício nenhum. Por que é bom para mim? O vendedor, que você acabou de dar o exemplo, né? Cara, eu já
eu conheço sobre vendas, sei tudo sobre funil, já vendi um monte, ou seja, habilidade prática. Eu acredito nas mesmas coisas, eu estou no mesmo negócio que você, eu sei qual é a minha meta, né? Eu tenho os recursos para fazer, mas por que preencher o CRM é bom para mim? Se você me provar que vai ser bom para mim, talvez eu preencha. É o que ele tá na cabeça. E esse é o papel, seja do dono, ou seja do dono que contrata um consultor. Né? E aí o consultor vai ter esse papel junto também de ir até a empresa e trabalhar nesses chaves todo também para ajudar com que as pessoas executem os processos. Porque afinal de contas, eu comecei aqui o podcast hoje falando que uma das minhas clientes me perguntou, Felipe, como eu faço as pessoas fazerem? E aí depois que eu raciocinei sobre isso, a gente criou um treinamento, nesse caso foi um treinamento para líderes, muito baseado nesses chaves que eu estou falando aqui agora, né? Como que a gente melhora o conhecimento das pessoas, a habilidade prática, a atitude em si, a vivência de valores e etc, etc, etc. Que legal, Felipe, que legal. Eu queria que a gente pudesse sair daqui hoje, né, com um passo a passo, Uhum. né? Imagina a coisa mais simples e mais prática que qualquer pessoa pode fazer para o cara não ter desculpa. Uhum. Ah, eu não tenho uma planilha que gera esse indicador. Não, não. Se a gente tivesse que dar um passo a passo para um gestor que está nos ouvindo agora e ele está olhando para a empresa dele e tá dizendo assim, cara, eu cresci, tô com o meu time, mas eu não consigo fazer o time seguir o processo. Uhum. Se a gente tivesse que dar o passo a passo, qual seria? O principal seria contrate o Felipe e eu seria. Ah, verdade, esse é bom, hein? Isso aí Esse é o mais fácil para você nesse momento, é isso aí. Mas vamos supor, né, que você quer fazer tudo sozinho aí, né, e faça sentido fazer tudo sozinho. Cara, o passo a passo prático é o conhecimento, ele vem muito da gente conhecer a outra parte, né? Então conheça as pessoas que estão executando o processo ou deixando de executar o processo. E eu falo, conheça pessoalmente, se assim você conseguir, né? Depende do tamanho da empresa. Uhum. Às vezes, um líder tem, sei lá, 20, 30 liderados e às vezes começa a ficar um pouco mais difícil, apesar de que o número ideal é 10 mais ou menos 2, eu falo, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, conheça diretamente as pessoas. E conhecer, né, diretamente as pessoas, seja sobre quais são as suas aspirações pessoais, mas quando a gente fala lá do conhecimento teórico que eu falei, uma das coisas que eu falo qual é o seu método preferido de aprendizagem quando você vai se desenvolver? Você prefere que eu te passe um livro, um podcast, um vídeo, ou que eu te dê uma aula aqui, ou você prefere, enfim, qual é o seu método preferido? Isso nada mais é do que conhecer as pessoas que estão executando o processo. Para poder elas aprenderem. Para isso, estimular elas a aprenderem, né? Então essa é vamos pegar o acrônimo ali, chaves, e vamos botar o passo a passo para cada um. Técnicas práticas para fazer com que as pessoas façam através do acrônimo chaves. Primeiro, conheça individualmente as pessoas que estão executando o processo e entenda o método preferido de aprendizagem dela ou o método que você entende que pessoas naquela função normalmente seguem, né? Nessa função normalmente são pessoas mais técnicas. Nessa função normalmente as pessoas gostam de ler um pouco mais. Não, nessa função aqui, na verdade, são pessoas mais relacionais, influentes. Elas não vão ficar aderentes muito ali à planilha, à leitura profunda. Elas vão querer assistir mais ou debater mais. Podemos traçar por perfil ou podemos conhecer as pessoas da equipe. Uma segunda coisa dentro do conhecimento nunca, jamais, sob hipótese alguma, tente ensinar tudo de uma só vez para as pessoas. Todo mundo tem um limite cognitivo. Eu só consigo aprender um tanto por dia. Você pode descarregar uma cachoeira de conhecimento na minha cabeça. Eu vou aprender um pedaço e vou parar de absorver. Então, a segunda coisa pense em como você irá fracionar a aquisição daquele conhecimento por aquela pessoa. Legal. Então, existe um limite cognitivo para o ser humano de uma forma geral. Então, temos duas coisas aí para o conhecimento, ou seja, né, vamos quebrar em blocos de aprendizagem, né? Se eu pegar um conhecimento muito grande, um processo muito extenso que a pessoa precisa aprender, não preciso necessariamente criar um plano de treinamento ultra mega completo e magnífico. Às vezes a gente sabe que isso é difícil, né? Esse é o mundo ideal, mas não é o mundo real ali na maioria das vezes. Mas simplesmente pense em como eu posso quebrar, né?
esse aprendizado. Habilidade prática, né? Então, nada mais é do que, de fato, colocar a pessoa para fazer e dar tempo, né, sobre a execução para que ela gere a aderência àquele conhecimento, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então, e aí vem a prática supervisionada, quando possível, né? Até que você faça a transferência e deixe a pessoa tocar por si só. Aqueles 3 passos básicos de delegação, né? Eu faço e você olha, você faz e eu olho, depois você faz e me avisa que fez, depois você só faz sozinho, né? Mas uma prática deliberada, né? Quanto mais eu fizer, e a prática supervisionada vão levar a uma evolução ali da habilidade prática. Claro que, né, na habilidade prática tudo vai estar conectado, né? Quanto melhor a ferramenta, melhor a minha habilidade prática. Quanto mais eu estudo com o conhecimento, né, teórico ali, provavelmente eu vou incrementar a minha habilidade prática. Mas a melhor questão é, se eu sou um gestor, se eu sou o dono, quanto tempo eu posso me dedicar para treinar aquela pessoa de forma supervisão, né? Para que ela desenvolva a prática ali, eu consiga corrigir ao vivo, né? Então é tempo de dedicação sobre a prática, né? A vivência de valores aqui, né? O passo a passo do Chaves, né? Chegando no V, né? Eu vejo que a gente já falou bastante aqui sobre, basicamente, você fazer um ótimo processo seletivo baseado nos valores, contanto que você saiba já os seus valores antes, né? Mas mesmo que você não tenha escrito, colocado na parede lá, meus valores são esse, você já, quando eu faço essa pergunta, o que te irrita profundamente, eu nunca tive um empresário que não soube responder. Ou quando ele fica meio dando respostas muito genéricas, né? Eu falo assim, faz o seguinte, pense na última ou nas últimas pessoas que você demitiu e me diga o porquê. Legal. Provavelmente ele vai lembrar da pessoa, ele vai lembrar das atitudes, dos comportamentos estão ligados a valores, e ele vai saber responder. Então o V defina seus valores através dessas ferramentas e aplique os valores ali no processo seletivo. Agora, assim, você pegou num ponto legal também, né, que eu vou aproveitar aqui o seu conhecimento aqui para você trazer um pouco da sua observação, muito do que você já é expert da gestão do comportamento. E quando a pessoa já entrou dentro da empresa, eu sei que ela tem um comportamento ruim. O que eu faço na prática para corrigir isso e a gente trazer essa técnica prática aí da letra V aí para a nossa audiência? Felipe, eu acredito muito no feedback contínuo, né? E aí, quando eu vou fazer alinhamento de expectativa, eu tenho que trazer o fato. E aí eu tenho que trazer exatamente o que aconteceu e por que aconteceu e o que é que aquilo gerou de incômodo em mim, como dono da empresa, mas o que gerou de incômodo nas pessoas e como é que as pessoas estão enxergando ela através dessas informações. Então, no primeiro momento é um pontual e trazer para ela qual foi o momento que aconteceu, qual foi a atitude que ela teve e quais são as coisas que ela fez que gerou prejuízos para o time, ou para a empresa, ou para mim com ela na questão da liderança. E a partir dali a gente faz um acordo. E aí o acordo normalmente é um acordo, olha, se você repetir esse comportamento ou se você não seguir esse processo, isso vai me fazer ter outra conversa com você aqui. E aí a próxima conversa, talvez ela não seja uma conversa de direcionamento, seja uma conversa para a gente tentar encontrar uma solução, ou para que você continue, ou vá para outro setor, ou que você possa aí levar os seus talentos para uma outra instituição. Que forma elegante, né? Levar os seus talentos para uma outra instituição. Essa foi boa. E você falou um negócio legal aqui que normalmente quando a gente fala de feedback, as pessoas imaginam eu falando sobre você, né? Mas do jeito que você colocou, eu vou fazer com que o outro fale sobre qual foi o comportamento que ele gerou num fato específico e qual o impacto que ele gerou às pessoas ao redor dele e para ele mesmo. Então o feedback é fazer o outro falar. Exatamente. Não é assim, você fez isso, tô apontando o dedo na sua cara aqui, né? Uhum. Então, é você fazer o outro falar. Então é um jeito diferente de dar feedback.
Vamos pegar essa técnica aqui, né? Vamos roubar essa técnica aqui, esse gatilho, esse gancho importantíssimo. O feedback não é só você falar o que o outro fez, é fazer com que ele fale sobre ele mesmo. Isso aí vai fazer total diferença, né? E aí, é, através da fala dele, dos fatos e do que ele gerou, ele está falando de comportamento que a gente quer ou que a gente não quer, que está ligado aos valores, que é acreditamos nas mesmas coisas, né? Exatamente. Então, Exatamente. a E às ferramenta do vezes, V é o feedback. exatamente. E às vezes, Felipe, é só porque a pessoa não teve essa conversa. Ela está fazendo isso porque ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? E Uhum. aí trazer isso, fazer com que ela tenha um, um ritual, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de ritual. Sim. Dar um feedback dessa forma estruturada é criar um ritual para que ela entenda que todas as vezes que algo não está indo da forma correta ou algo não está indo como esperado, ela vai passar por um ritual de reunião para fazer um alinhamento de expectativa e, ao final, ela tem que assinar que participou da reunião, que ela teve aqui, ela está ciente do que aconteceu e que qual foi o acordo que as partes fizeram, que a partir de agora vai acontecer se ela fizer e o que vai acontecer se ela não fizer. E o ato de assinar o compromisso assumido gera um outro estímulo ao comportamento, que vai gerar a solução do nosso tema hoje aqui, que é uma ação para Cultura de executar o gestão. processo e uma cultura de gestão, exatamente. Maravilha. Então tá, conhecimento é método preferido de aprendizagem, quebrar o conhecimento em partes. H da habilidade é a prática supervisionada, né? E o processo de delegação. O A é o nosso grande objetivo. O V, a gente falou aqui muito do feedback e contrato assinado ali do acordo, né? O E, então, tá ligado a estabelecimento de metas em si. Pegando um pouco do que a gente falou sobre valores, a definição dos valores é o que me irrita profundamente, né? Para estabelecer a meta é quase a mesma coisa. O que me dói profundamente na minha empresa, que se eu pudesse olhar um número, eu gostaria de ver esse número melhorando, né? Então, às vezes as pessoas acham que também indicador é medir tudo e qualquer coisa. Eu sempre falo, cara, indicador tá no nome, ele indica uma dor. Então, a sua tarefa é escolher de 3 a 5 números que mais te doem, que se você olhar ele melhorando, você vai ficar feliz. Então, eu falo assim, ó, nosso corpo. Cara, a gente pode ter indicador para tudo. Se eu quiser ter um indicador de quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça do início até o final da vida, eu vou ter, né? Então, mas para que eu vou medir isso se isso não tá me doendo? Um outro indicador que é importante é a temperatura corporal, né? Mas você sai de casa medindo todo dia, você tá, opa, tô com 36,5 hoje, beleza, vou sair de casa. Não, você só mede Quando quando dói. você está doente, quando dói. Então, naquele momento, aquele indicador foi importante, né? Tô com alguma enfermidade e tal, meça a temperatura, vai monitorando, medindo a febre para saber o que a gente vai fazer. Então, eu tô medindo o indicador para poder melhorar alguma coisa, né? Então, a grande questão é qual número que a gente vai olhar, seja para o negócio, ou seja para a função, para estabelecer uma meta. E quando a gente fala da função, também pode ser o seguinte, perguntas fáceis se eu fosse pagar essa pessoa por 1, 2 ou 3 resultados que ela me entregasse em número, quais seriam esses 3 resultados, né? Então, se a gente fizer essa pergunta, por que vale a pena pagar essa pessoa? Ou se eu puder pagar variavelmente essa pessoa através de resultados, quais números eu olharia para poder pagar essa pessoa? Então, Legal. se eu atrelar esse indicador financeiro ao cargo, provavelmente eu vou conseguir escolher os principais indicadores daquela função. Lembrando que existem camadas de indicadores, né? Indicadores operacionais lá podem ser a nível individual. Também pode ser a nível de equipe. Também podem ser a nível tático, que é nível de departamento. E aí podem ser também a nível de negócios estratégicos, que são os resultados da empresa como um todo. Então, a ferramenta prática é escolha de 1 a 3 números que indique a sua dor, seja a nível função, seja a nível departamento, seja a nível negócio. Se você olhar e medir, e você escolher melhorar aquilo, vão te trazer, enfim, os resultados que você busca. Nesse Sensacional. caso do processo, qual é o indicador que você olhar, provavelmente eu vou estar melhorando esse processo. Ou, qual é o indicador que você olhar vai fazer a pena com que esse processo tenha sido executado.
né? Tá. Então, Vamos é isso. pegar e dar um exemplo, Felipe, para ficar mais claro para isso de um indicador, né? Se eu estou montando um setor de prospecção, né? Olhando para todo o processo, né? O objetivo, explica para gente como é que eu poderia trazer um indicador-chave do setor de prospecção. Número de contatos realizados, número de visitas realizadas, número de eventos que eu participei para prospectar. Então, basicamente, são indicadores de prospecção e são indicadores de esforço. Qual que é o número que eu me esforcei para chegar, que provavelmente vai culminar numa venda no futuro, né? Então, esses são exemplos. Cara, como a gente está encaminhando para o nosso fim aqui, vamos falar rapidamente aqui das últimas letras. A gente falou do E do indicador, o S do ser suporte. Eu não sei se é uma ferramenta ou uma técnica em si, mas é simplesmente você... pode ser uma ferramenta, agora pensando, né? Você pode aplicar um questionário padrão, anônimo se você quiser, que as respostas vão ser mais fidedignas, para todos os colaboradores envolvidos nesse processo ou na sua empresa, com as perguntas que eu falei lá da Gallup. Você sabe exatamente o que é esperado de você no trabalho e você tem os recursos necessários para executar sua função? E ver a nota de 0 a 10 que as pessoas vão dar para essa pergunta especificamente. A gente Quero vai saber. aproveitar para dar um presente, Ah. né? Se você quiser receber um formulário exatamente com essas perguntas a nível de pesquisa de clima, a gente pode disponibilizar para você essa informação, né? Então, comenta aqui no vídeo ou fala com a gente nas redes sociais através do Instagram. O meu Instagram é Ciriaco Neto, _ e o do Felipe é Felipe Boito. Tão simples quanto isso. Lá a gente vai poder disponibilizar para você um formulário para você poder aplicar com a sua empresa, na sua equipe, para que você possa ter essa informação e ter o dado para poder tratar o dado. Exato. Maravilha? Cara, e aí o último do sucesso pessoal que a gente falou, né, é a volta até lá pro começo. Conheça pessoalmente as pessoas que estão perto de você. Então, eu costumo dizer que toda empresa é um instrumento de realização dos sonhos de vida pessoal dos donos e dos seus colaboradores. Então, ela tem que ser um instrumento de realização de sonhos dos donos e dos colaboradores. Então, Ciriaco, que sonho você vai conseguir realizar através do trabalho que você está fazendo aqui dentro? O que te falta? O que te falta conquistar? Onde você quer chegar? Né? Quando eu conheço isso, eu sei que executar aquele processo, né, que é o grande tema da nossa questão aqui hoje, vai levar com que ela atinja alguma coisa no sucesso pessoal dela, porque ela vai receber salário, vai receber remuneração variável, vai bater meta e etc, etc, etc. Então, a partir do momento que a gente conhece isso, a gente consegue direcionar a motivação do dia a dia, né? Legal, legal. Maravilha, Felipe. Maravilha? Ó, estamos chegando ao fim, né? E espero que tenha sido útil para você poder aplicar no seu dia a dia. Mas o principal, anota tudo que você pegou aqui agora e executa, tá? E manda esse podcast para aquele amigo, dono de empresa que está reclamando, está dizendo que os colaboradores não estão engajados e que de alguma forma a equipe não está performando. Porque se ele aplicar o método Chaves, Exatamente, Chaves com 2 S. Com 2 S, com certeza ele vai conseguir ter uma equipe engajada e executando o processo. Perfeitamente. Gente, é isso. Além disso que o Ciriaco falou, você comentando aqui embaixo qual é a sua dor número 1, o seu problema número 1 hoje, vai ajudar a gente a direcionar os próximos temas dos próximos podcasts para a gente ajudar você a resolver essa dor, né? Lembrando que os nossos contatos vão estar por aqui. Você pode falar por Instagram, WhatsApp. A gente faz trabalho em conjunto na sua empresa, a gente faz um monte de trabalho. Entre em contato aqui que a gente vai te ajudar no que você precisar. Valeu, senhores. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.